noite, igreja. Que bom que nós estamos aqui na nossa quarta-feira. E nós esperamos esta quarta-feira com bastante ansiedade. Nós somos a Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre, Minas Gerais. E nós estamos felizes porque você está conosco. Queremos que você fique até o final. Se você tem algum pedido de oração, compartilhe, escreva, que nós temos um grupo de intercessores que vai anotar seu pedido e depois do nosso culto estaremos orando por você. Hoje é um dia muito especial, porque nós viemos buscar o Senhor. Estamos na presença do Senhor. Nós teremos a mensagem pelo nosso querido amigo, pastor Genivaldo. É um homem de Deus, né? Que teve a visão de contribuir para a Igreja Batista Betel em Pouso Alegre. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso pagá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim
se entregou. Oh, impressionante, infinitos é do amor de Deus. Olá, meus amados e queridos irmãos da Igreja Batista Betel. Quanto tempo e quanta saudade! Obrigado pelo privilégio de estar com vocês através desta palavra, neste culto de oração. Um abraço carinhoso meu e da minha esposa, a irmã Loide, a todos os irmãos desta igreja, sua liderança, pastor Isaías, sua esposa, enfim, nosso abraço carinhoso a todos. Queridos, o tema que temos é a oração. E é claro, oração nesse tempo, que estamos vivendo, um tempo tão singular, um tempo tão ímpar, diferenciado, de tanta dor, tanto sofrimento. Então eu resolvi pensar em algo bem contextualizado. Oração para um tempo de pandemia. Como orar num tempo de pandemia? Como ser igreja? Como ser um cristão relevante em termos de oração? Nesse tempo que o Brasil está vivendo, onde as notícias são mortes e mais mortes. Quantas famílias dilaceradas, quantas perdas. Mas sempre parece que o pregador encontra um jeito de ajustar o texto. E eu fico preocupado com isso. Por isso eu queria que você tivesse absoluta convicção de que quando eu falo, quando eu prego, eu gosto de ter uma consciência tranquila de que estou realmente expressando o coração da mensagem, o coração da palavra de Deus com relação a este tema, com relação a esse assunto. Por isso, é importante que aquilo que você está falando, ele tenha uma conexão, uma ligação com toda a palavra de Deus. E é o que vamos ver nesta noite com este tema. Eu quero começar lendo um texto bem significativo. Está em Números, capítulo 16, 42 a 48. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente, a nuvem, ou a glória, a nuvem e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha incenso nele com fogo tirado do altar e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou, correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos
e os vivos, e a praga cessou. Queridos, é muito importante dar o contexto dessa passagem, porque esta passagem é logo depois do capítulo 15, onde nós temos a revolta, de Corá, Datã e Abirão. Aqueles 3 homens, com mais alguns líderes, eles se revoltaram contra a liderança de Moisés, a liderança de Arão. E o próprio Deus reivindicou, saiu na defesa dos seus servos, Moisés e Arão. E como consequência, 250 pessoas morreram. Vocês devem estar lembrados, que a terra se abriu e engoliu todos os revoltosos. Pois bem, pode parecer que aquilo foi realmente algo que pudesse ter quebrantado o povo. Afinal, eles viram o agir de Deus, mas o capítulo 16 diz no dia seguinte. Ou seja, logo no dia seguinte, o povo se rebelou. E diz que toda a comunidade se revoltou contra Moisés e Arão, e uma das frases é: vocês mataram o povo de Deus. Vocês são capazes de imaginar um contexto desse? E é nesse contexto, olha só, um dia depois, quando Arão, Moisés, tinha sofrido aquela afronta, o povo agora se revolta de uma forma generalizada. E o que acontece? Moisés imediatamente percebe que a ira do Senhor tinha se acendido contra aquele povo. Foi quando Deus disse: Moisés, saia do meio desse povo que eu irei destruir. O que Moisés faz? Meus irmãos, Moisés e Arão se colocam com o rosto no chão, se prostram diante de Deus e, através de uma intercessão cristocêntrica, através de uma intercessão com aquele espírito do Calvário, Moisés diz a Arão. Parece que Moisés conhece o coração de Deus, a sua intimidade com Deus. E ele diz a Arão: Arão, pegue o seu incensário, coloque nele incenso, brasas tiradas do altar e vá para o meio do povo e ofereça propiciação. E foi o que Arão fez. E diz o texto, eu gosto de algumas expressões que aparecem na palavra de Deus. Arão se colocou entre os vivos e os mortos, e a praga cessou. Meus queridos, em tempo de pandemia, eu gosto de pensar nesse tipo de intercessão. Em tempo de pandemia, nós precisamos pensar na intercessão não como algo que podemos fazer corriqueiramente, mas a intercessão como o método de Deus, a solução como uma ordem divina. Por quê? Porque é o método de Deus. Meus amados, a intercessão é uma ordem divina desde o princípio. Nós devemos lembrar lá em Êxodo 28, no capítulo 28, quando Moisés orienta Arão para que ele tenha pedras sobre os ombros, filamentos, e ali estaria inscrito todos os nomes das tribos de Israel. E Deus, é claro,
Arão, todas as vezes que ele entrar para o Santo dos Santos, todas as vezes que ele entrar para oferecer sacrifício pelo povo, ele vai carregar o povo sobre o seu coração, sobre os seus ombros. Querido, o que nós temos no Novo Testamento? Orai sem cessar. Talvez uma das expressões que mais aparece de uma forma contundente é sobre a oração. Tiago é aquele que nos traz, ele que conviveu com Jesus, irmão do Senhor. Está alguém doente? Ore, chame os presbíteros. Está alguém contente? Cante louvores. Mas Paulo é aquele que irá convocar o povo, ore por mim, para que no abrir da minha boca seja dada uma palavra de sabedoria para a salvação. Nós encontramos na intercessão o método de Deus. Quem não vai se lembrar de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha só, me buscar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, olha só, eu sararei a sua terra. Meus queridos, eu gosto de Ezequiel 22:30. Sabe, esses textos todos unidos diz que a oração é o método de Deus. Eu não entendo porque Deus resolveu nos deixar essa arma poderosa. Mas em Ezequiel 22:30, Deus disse: eu procurei sobre a terra um homem que se pusesse diante de mim por este povo, por essa terra, e ninguém achei para que eu não a destruísse. Meus queridos, antes de Jesus subir aos céus, a palavra de ordem foi para que orássemos uns pelos outros. Sim, orássemos para que Deus mandasse mais obreiros. Mas não é qualquer oração. Sabe o que me impressiona na oração de Moisés, aqui no capítulo 16 de Números? É que a oração é o método de Deus, mas é a solução divina, é o método adequado. Por quê? Porque a oração nos faz estar ligados àquele espírito do Calvário. Não é apenas aqui em Números 16, mas você vai lembrar, por exemplo, lá de Números, Êxodo 32, né? Quando Deus o povo havia pecado, construído um bezerro de ouro, e Moisés vai para a presença de Deus e diz: Senhor, esse povo pecou um grande pecado. Mas, Senhor, agora, perdoa este povo. Ou então, risca o meu nome do livro da vida. Você consegue entender o que é intercessão? Intercessão é encarnar esse espírito do Calvário. Ou seja, lá eu creio que Moisés profeticamente olhava lá para a cruz, milênios lá na frente, e enxergava Cristo já crucificado. E a porta de acesso a Deus já liberada, aberta a todos. Ele que disse: Deus vai mandar suscitar um profeta maior do que eu. Então ele sabia de Jesus. E querida, é por isso que ele vai para a presença de Deus e disse com ousadia: perdoa esse povo, ou risca o meu nome do teu livro da vida. É como se ele soubesse: eu conheço o coração de Deus, Deus ama. Como Deus falou lá em Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio, meus queridos. Por que não estamos clamando com esse espírito do Calvário? Por que não estamos indo para a presença de Deus? E como diz aqui, quando Deus disse que ia destruir o povo, Moisés diz para Arão: pegue o seu incensário, vá,
se coloque no meio do povo, entre os mortos e os vivos, faça a propiciação. E diz que a praga cessou. Será que o nosso Brasil não está dizendo, igreja, vá e fique entre os vivos e os mortos e faça intercessão por essa nação, faça intercessão por esse povo? Meus queridos, Deus vai ouvir o nosso clamor, mas se nós orarmos com o espírito do Calvário, sabendo que Cristo já morreu, já ressuscitou, há um sangue vertido lá na cruz, há um poder que nós podemos invocar, um sacrifício que nós podemos invocar, não como Arão, que apresentava simbolicamente através do sangue de animais. Nós agora vamos para a presença de Deus e apresentamos o próprio sangue que Cristo verteu na cruz a favor dessa nação. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos clamar por essa nação, mas vamos orar com esse espírito do Calvário, que sabe que a oração, mais do que uma ordem de Deus, a oração é o método de Deus, o método eficaz, a solução divina. É através da oração que Deus quer sarar esta terra, é através da oração que Deus quer abençoar esse povo, é através da oração que a igreja será relevante. A igreja, eu fico pensando naquele avivamento de Ezequias, quando há séculos o povo não celebrava, não cultuava, não oferecia Páscoa ao Senhor, mas aquele homem resolveu convocar o povo e diz quantas regras eclesiásticas ali foram quebradas. Porque Deus não está preocupado com essas regras, Deus não está preocupado com eclesiologia, Deus está preocupado com o nosso coração. E ali, meus irmãos, diz que o povo se apresentou com um coração quebrantado, o próprio rei, e diz que Deus ouviu a oração. O povo apresentou sacrifícios a Deus e Deus sarou aquela nação, sarou aquele povo, e de repente foi um avivamento que só vai se repetir mais lá na frente, séculos lá na frente. Meus queridos, será que nós não estamos deixando de lançar mão dessa intercessão? Pedro disse que nós somos uma nação de sacerdotes. O que o sacerdote faz? Arão tinha que levar toda a congregação sobre os ombros, tinha que entrar para a presença do Senhor com todos os nomes de Israel sobre o coração. E agora no Novo Testamento? E agora que Cristo morreu pela humanidade inteira? E agora que ele já apresentou o sacrifício perfeito? Nós, mais do que Moisés e Arão, que se colocaram entre os vivos e os mortos, quando havia aquela pandemia, e aqui diz o texto que mais de 15 mil pessoas morreram. Mas a praga parou, porque eles foram e se colocaram na presença de Deus com esse espírito do Calvário, que intercede, que sabe que Deus ama, que Deus perdoa. Mas será que tal como Deus falou com Ezequiel? Será que se ele hoje olhar para a terra, encontrará intercessores? Alguém que tapa essa brecha? Alguém que tape aí, segura o muro? Alguém que se coloque entre ele por essa nação? Querido, a única nação a única esperança desse país é a Igreja de Cristo. Sou eu, você, todo o povo de Deus, indo para a presença do Senhor, lançando mão da intercessão. Mais do que uma ordem, ela é o método divino que funciona, eficaz. Vamos para a presença do Senhor em tempos de pandemia, mas tem que ser com esse espírito do Calvário. Vamos nos agonizar diante do Senhor pelas vidas que perecem. Sim, queridos, vamos nos colocar entre os vivos e os mortos. Que Deus abençoe os irmãos, e eu quero orar nesse término de celebração e de palavra. Nosso Deus, obrigado por esta oportunidade. Pai, fale profundamente à Igreja Batista Betel. Pai, que ela seja ali em Pouso Alegre. Pai,
esses seus sacerdotes espirituais vivos, santos, reais, que se coloquem entre os vivos e os mortos. E assim, Senhor, possa cessar esta pandemia pelo poder do teu amor, da intercessão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que o Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intrigas maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que o Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e leal. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que o Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo, ardor, os teus passos nós queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que o Cristo manda. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que o Cristo manda. Toda glória e honra é para o Senhor. Amém. Estamos chegando no final da nossa programação, da programação da Igreja Batista Betel. E eu queria terminar com Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembrem-se disso, palavras de Jesus. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E que Deus assim nos abençoe.